Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, tudo bom? Gente, mais uma vez estamos aqui pra continuar falando sobre minha jornada, né? Pra quem assistiu o último vídeo, viu que a gente falou um pouco sobre Caxambu, um pouco como foi a nossa infância. Pra quem não assistiu, tá aqui no meu Instagram, tá lá no YouTube. Não percam, pra vocês conseguirem seguir a sequência. Pra quem assistiu, conseguiu entender um pouco como a minha mãe conseguiu fazer que a nossa infância fosse boa, até boa demais, mesmo com todas as dificuldades. Só que depois de um tempo, parece que tudo meio que se desmoronou. Na minha visão, foi quando... não foi exatamente essa, mas assim, quando os meus pais se separaram. Naquele tempo, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Não vou dizer que foi a separação em si, mas a situação após a separação. Porque até então, eu tinha uma vida boa. Eu vivia uma vida feliz. Eu brincava, eu tinha uma vida de criança. E dali em diante, da separação em diante, foi quando tudo mudou, né? Completamente a vida mudou. A gente morou em várias casas em Caxambu, a gente teve que se mudar muito. O que eu me lembro muito, né, na época, foi que depois que a minha mãe acabou saindo da empresa que ela trabalhava por muito tempo, ela começou um comércio, e aí ela vai falar um pouquinho mais disso. Além de ajudar a minha mãe no comércio, eu acho que pra mim isso não era o pior. O pior era que eu tinha que cuidar da minha irmã, né? Então... ficou uma responsabilidade a mais, porque minha mãe tinha que trabalhar lá. E irmãos são difíceis, principalmente irmãos mais novos. E eu tinha que a responsabilidade de cuidar da Ana Clara. Então eu senti que ficou uma carga grande. Eu não tinha obrigação de cuidar dela como eu cuido de criança hoje. Mas, por exemplo, se a mãe tava de noite na lanchonete, aquilo virou a minha responsabilidade, de certa forma, né? Então, isso foi uma coisa que me afetou muito. Então, assim, eu saí daquela vida boa de criança e já tive que crescer, porque muita coisa aconteceu até a gente chegar nessa situação da minha mãe abrir a lanchonete. E na época, duas coisas. Quantos anos eu tinha? Né? 9 anos, você tinha. 9 anos. Tá. E pra você, assim, a separação teve uma diferença? Tipo, a separação mudou, como mudou pra mim? Ou teve algum outro ponto pra você que mudou mais? Que você acha que... Na realidade, a separação em si não alterou em nada, porque eu sempre tive que trabalhar e as responsabilidades eram minhas. Você tinha 9 anos, a sua irmã caçula tinha 4. Mudou foi exatamente essa situação. Eu abri um comércio onde exigia mais a minha atenção, e você cuidava da sua irmã caçula, teve mais responsabilidades, e as suas duas irmãs me ajudavam no negócio. E por que você foi fazer a lanchonete? Porque eu pensei, no momento que eu fiquei desempregada e eu não tinha onde trabalhar, eu pensei em mudar para uma outra cidade. Mas as meninas não queriam, elas cresceram ali, elas não queriam sair da cidade. Aí eu falei, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu abri a lanchonete, onde eu trabalhava com sanduíche natural, açaí, mas eu tive que pagar 2 aluguéis, que eram da casa e do comércio. Então começou realmente uma vida bem difícil. Teve 2 lanchonetes, né? Teve a primeira que minha mãe fez, que foi uma lanchonete de coisa natural, era embaixo de uma academia, era uma lanchonete super jovem. O público era muito legal. O pessoal da academia, que era embaixo de uma academia, então... Aí era assim, era um pessoal mais jovem, a gente ajudava, mas sempre tava no meio, não era uma coisa tão difícil. Tomava açaí escondido, porque... Comia açaí, ela saía na cabeça. Eu tinha que ter um controle, porque eu precisava, né, ganhar dinheiro. E aí quando eu saía, elas tomavam açaí escondido, então correndo que ia parar lá na cabeça. A gente trabalhava também. Trabalhou pra caramba, muito. Fizemos muito. Com a lanchonete, nós fizemos vários campeonatos de jiu-jitsu. Lembra? Porque a gente viajava e você ficava no caixa com 9 anos. Era bem punk, era um campeonato enorme. Aí a minha mãe, a Roberta e a Gabi, tinha uma outra pessoa que ajudava. E aí eu ficava no caixa, gente, com 9 anos, olha, 9 anos. A gente fazendo lanche, fazendo açaí, bom.
Foi isso. Então, realmente, as meninas começaram a ter muita responsabilidade. Porque eu não tinha mais ninguém a quem pedir socorro, né? Não tinha minha família ali. É você, mãe? Sempre fomos muito sozinhas na cidade. Era eu e elas, sempre. Nas datas comemorativas e... Então, uma amparava a outra. Essa lanchonete era difícil, mas assim, o horário era bem flexível, tipo, é abria de manhã e fechava, não ia estar tão tarde. Aí minha mãe quis expandir, na verdade, né? Porque... Por quê? O que aconteceu? Porque aonde eu estava, não estava tendo condições de manter por causa do movimento, então eu fui pro centro da cidade, abri uma lanchonete maior, e aí comecei a trabalhar com tudo, inclusive bebidas. E a coisa foi complicando, porque eu tinha que trabalhar muito mais. Abria às 9 da manhã e no final de semana ficava até às 3 da manhã. Aí começou a ficar mais punk, porque quando a gente não tava lá todo mundo ajudando, a gente sempre ajudou muito. E quando a gente não tava lá, eu cuidando da Ana Clara. E eu acho que isso até gerou, na minha pessoa, eu posso falar que não foi uma raiva, não vou dizer uma raiva, mas assim, foi uma responsabilidade jogada e acabou que por muitos anos eu ficava pensando, por que eu tinha essa obrigação com a minha irmã, sabe? E igual eu falei, irmãos são difíceis, né? A convivência em si. E uma criança cuidar de outra, acaba que eu tive que amadurecer mais rápido. Eu sinto isso. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu, só para vocês imaginar a gravidade, nós moramos em várias casas e eu acabei alugando um apartamento no centro da cidade. Eu trabalhava na lanchonete das 9 às meia-noite, era assim, sempre de madrugada. Um dia eu saí da lanchonete cansada, né, com todos os problemas. Eu cheguei na porta do prédio, tinha os carros da polícia parados em frente ao prédio. Os vizinhos, eu não entendia o que causava tanto dano nos meus vizinhos, porque eram crianças. Eu morava no terceiro andar, não tem como não fazer barulho, o mínimo, a gente nunca foi de ouvir som alto, ficavam muito tempo comigo na lanchonete. E os vizinhos começaram a implicar de uma tal forma com a gente, que eu cheguei o carro da polícia me esperando. Por quê? 2 crianças, eles não podiam entrar no apartamento, porque os vizinhos chamaram, e eles estavam lá gritando, fazendo o escândalo, e eu não entendia. Eu falei, gente, como que as pessoas podem ser tão más de ver a luta, de ver a dificuldade que a gente está passando, e chamar a polícia para 2 crianças, que era a Flávia e a Ana Clara. Então isso foi uma das coisas muito tensas. Mas o que eu entendo hoje, eu sou muito grata a esses vizinhos, por eles eu fui obrigada a tomar certas decisões que foram muito dolorosas, e aí hoje nós estamos aqui, então muito grata a eles, ainda bem que fizeram aquilo. Mas com isso acontecendo, e os vizinhos não gostavam da gente, eu nunca entendi, nós tivemos que voltar a morar na casa do pai dela, que era uma casa antiga, e eu também não tinha mais condições de pagar aluguel. Meu aluguel da lanchonete já estava atrasado há 2 meses, e eu não podia mais pagar aluguel do apartamento. Aí voltamos para a casa do pai dela, onde eu fiquei com 2 cômodos, eu e as minhas 4 meninas, e a gente eu fiz uma divisão com a geladeira na porta, então a casa de um lado era dele e a outra nossa. E assim, foi tenso, porque a bebida, a dependência, e foi complicado. Mas eu queria voltar num ponto, porque eu acho que as pessoas podem, às vezes, perguntar, né? Por que não deu certo a lanchonete? Na verdade, eu acredito que não era pra dar, porque por isso mesmo a gente se mudou de lá. Porque como a minha mãe era só ela e a gente ajudava, mas a gente não podia ficar lá de madrugada, né? A gente era muito criança. Então ela sempre teve que contratar pessoas. Muita gente me prejudicou muito. Eu sempre acreditei muito, né, nas pessoas, eu não tinha essa visão de negócio na época. Então, assim, muita gente me enganou, enfim, fez muita coisa que eu não consegui levar o meu comércio para frente. Aí eu acho que pra mim, nessa época, o que tava ruim, né, que a gente já não tava tendo uma vida boa, né, ficou muito pior. Consegui entender na época, como meu pai, tipo assim, ele é meu pai, né, então assim,
a gente teve que dividir a casa. Ele tem o problema dele com o alcoolismo, mas assim, a gente tinha medo várias vezes, porque ele chegava bêbado e ele tentava empurrar a geladeira, porque ele tinha as paranoias dele, e aí ele queria derrubar a geladeira, achar que tinha alguém querendo matar ele ou qualquer coisa do tipo. Ele nunca fez mal nenhum pra gente como filha, assim, de bater, ele nunca foi violento, mas era um medo dele com a bebida e eu não conseguia entender como um pai consegue ver sua filha naquela situação, porque várias vezes a gente não tinha nem dinheiro pra pagar a luz, que a gente ficava olhando, eu lembro que a gente ficava vendo com a luz do poste, porque era bem perto. Outra coisa que eu lembro que minha mãe pediu pra eu ir na Graça comprar fiado, eu acho que eu tinha tanta vergonha, e eu fui pedir fiado pra Graça uma vez, e aí, você lembra disso? Que ela falou assim, que ela não ia vender fiado. Ela negou, e aí nós ficamos muito chateadas. A gente ficou muito chateada, mas aí passou um pouco e veio vários vizinhos Fizeram uma com uma cesta básica. Então, assim, foi bem complicado. Foi bem difícil essa fase. Porque eu tinha 9 anos. Eu era uma criança que tinha que... Não era trabalhar em si, porque minha mãe não colocou a gente pra trabalhar, mas a situação eu me via... Eu tenho que ajudar de alguma forma, eu tenho que fazer alguma coisa pra ajudar a ser menos pesado pra minha mãe. E eu acho que depois dessa situação foi quando eu sempre tive essa questão de ser forte, de tentar fazer o melhor. Graças a Deus passou. Mas eu sou muito grata porque a gente sempre foi muito sozinha em Caxambu, mas a gente sempre teve muitos vizinhos que ajudaram, não sendo família, que até hoje se preocupam com a gente, até hoje mandam mensagem. Então, nossa família, né? Lá. Foi a nossa família. Então eu sou muito grata por Caxambu, porque eu tive uma infância muito boa e tive uma infância ruim ao mesmo tempo. Assim, a gente fala das dificuldades, mas eu consegui, acho que, fazer com que minhas filhas tivessem uma vida lúdica. Então eu sempre contei muita história, eu sempre fiz tudo pra gente viajar. Era tipo assim, ó, a gente ia pra praia. Então sentava todo mundo e falava, nós vamos pra praia. Só que não tem dinheiro, ou vocês vão comer, ou vocês vão tomar... ou vocês vão comprar outra coisa. Então imagina, 4 meninas, a gente chegava na praia com parentes, e aí elas ficavam olhando. Então vinha o sorveteiro, tinha que escolher ou sorvete ou alguma coisa, porque era uma coisa só para 4, não tinha jeito. Mas eu sempre fiz, então festas, Natal, aniversário, eu sempre fiz, eu sempre procurei colocá-las no mundo de fantasia, porque tirar dessa dureza. Então acho que isso eu consegui. Eu acho que foi isso que eu quis dizer até no outro vídeo, que quando existe um casal, né, quando você decide ter um filho, eu acredito que os dois têm que estar 100% para aquilo, porque é muita responsabilidade. Mas eu acho que a minha mãe conseguiu, com toda essa dificuldade, fazer com que a gente conseguiu formar pessoas, fazer com que a gente acreditasse nas coisas, que era possível, tanto que a gente buscou, eu acho, pelo que você mostrava pra gente. E foi isso, eu sou grata, né? Lógico, primeiro a minha mãe, como todo mundo sabe. Bom, a gente tinha que passar por isso, eu acho que hoje eu sou a pessoa que eu sou, por tudo que aconteceu, bom e ruim. Eu acho que a história, ela é importante nesse ponto. Quando você consegue mostrar para as pessoas que as dificuldades, elas existem. E muita gente tem muita dificuldade. O mais importante é como a gente faz com essa situação. Eu consegui criar minhas filhas no bem, na honestidade, na humildade. Meninas guerreiras, são mulheres fortes hoje e sempre respeitando todo mundo. E tendo orgulho da origem. E é isso que a gente quer mostrar. Que existe a dificuldade, mas existe também o caminho. Existe o lado bom. Opa, não tá certo aqui, a gente vai para lá. E é isso. Esse é o foco da Flávia. Sim. De mostrar, contar a história mostrando. Sim, tem tristeza, tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Inclusive, sim, ela tá aqui falando com vocês sobre isso. A dificuldade te impulsiona, eu acredito nisso. Eu acredito que tudo que aconteceu, e principalmente ao meu pai também, que se não fosse por ele ser do jeito que ele é,
eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então eu sou muito grata à minha mãe e ao meu pai, porque sem eles eu não teria essa oportunidade de estar aqui hoje. Então é isso, gente. Falamos pra caramba hoje, mas espero que vocês gostem. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Beijo. Fiquem com Deus.